A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a começar o nosso Ponto de Encontro. Eu intitulei esta série de 4 programas Divorciado aos 12 anos, em homenagem a Archibald Hart, ele próprio filho de pais cristãos divorciados, psicólogo e autor do livro Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio. Também pretendo homenagear todos os filhos de pais divorciados. Queremos continuar hoje a ajudar pais que tenham passado ou estejam a passar por situações de divórcio e tenham filhos pequeninos, filhos crianças ou até filhos adolescentes e jovens. Vamos então continuar a ler juntos algumas páginas. E hoje queria partilhar aquilo que o Archibald intitulou como o efeito do divórcio nas várias etapas da infância. O efeito do divórcio nas várias etapas da infância do seu filho. Ele diz que uma das mensagens que mais claramente é transmitida pelos pesquisadores é que o impacto do divórcio é diferente em cada faixa etária. E isto faz sentido, diz ele. A maturidade acontece em função da idade. Portanto, quanto mais amadurecida é a criança, melhor poderá ela lidar com as mudanças que o divórcio exige. Sim, porque o divórcio exige muitas mudanças e também mudanças na vida dos filhos. A conveniência e a idade, ou seja, a forma como o divórcio é gerido e a idade são cruciais para o impacto que produz na vida dos filhos. Mas por mais comum que o divórcio seja hoje na sociedade, poucas crianças estão realmente preparadas quando ele acontece. Elas esperam que ocorra com os amigos e não com elas. Elas são apanhadas de surpresa. Cerca de 80% das crianças não recebem um aviso prévio de que o divórcio vai acontecer. Eu vou repetir, querido ouvinte, cerca de 80% das crianças, ou seja, 8 em 10 crianças, são apanhadas de surpresa com o divórcio dos pais. Mesmo que a notícia seja dada aos poucos, com gentileza, a reação é quase sempre a mesma, diz Archibald, como eu pessoalmente a recebi quando os meus pais se divorciaram. A reação é de choque, seguido de negação. Depois da negação, a ira, vem a raiva e normalmente depois vem um medo. A baixa autoestima, ou seja, a criança se sentir sem valor nenhum, e a seguir, então, a depressão. E a depressão, como falamos, como vos disse num dos programas anteriores, é o início do luto. E o luto do divórcio é muito importante para a criança se vir a tornar uma criança saudável, recuperada do divórcio dos seus pais. Ele diz também que muitas crianças são perseguidas por um sentimento de suspeita de que elas foram as verdadeiras responsáveis pelos problemas dos pais. Ele diz que sentiu isso. Mas então como é que as crianças de diferentes idades respondem? Eis um resumo. Crianças pequeninas, crianças, por exemplo, entre 2 a 4 anos, no geral, elas reagem mostrando sinais de regressão a um estádio ou estágio anterior de desenvolvimento. Elas se tornam mais dependentes e mais passivas, apresentando um comportamento bem mais infantil. Em vez de se alimentarem sozinhas, por exemplo, elas começam a pedir ou a exigir que os pais as alimentem
e algumas nesta faixa etária dos 2 aos 4 anos voltam a usar fraldas. Há psicólogos que são da opinião que a ausência de um dos pais do sexo oposto nesta fase pode ser prejudicial para o desenvolvimento sexual da criança, ou seja, para uma maturação sexual, com o andar dos anos, responsável e saudável. Uma criança um pouco maior, por exemplo, entre os 5 e os 8 anos, também regridem. Além disso, estas crianças tendem a se sentir responsáveis pela dissolução do casamento. Estou a falar das crianças dos 5 aos 8 anos. Elas regridem também um pouco e muitas vezes elas sentem-se responsáveis pelo divórcio dos pais. Tendem também a ter um medo irracional de serem abandonadas e até de passar fome. Estes medos precisam ser confrontados e uma segurança apropriada precisa de ser transmitida pelos pais. De qualquer maneira, de alguma forma, os medos têm de ser confrontados e uma segurança apropriada deve ser transmitida pelos pais que estão a divorciar. Acontece muitas vezes também nesta faixa etária a perda do sono, o molhar a cama com xixi à noite, o roer as unhas e uma tristeza profunda. E, no geral, esta tristeza profunda é uma depressão disfarçada. Eu conheço uma criança de pais divorciados, pais que se estão a divorciar neste momento, que tem todos estes sintomas. Ela, neste momento, é incontinente e tem esta idade, mais ou menos, 8 anos. Há também sintomas de uma fuga, de um fugir para um mundo de fantasia, um mundo irreal, como meio de resolver a crise familiar. Algumas autoridades creem que nesta fase, quando a criança tem idade bastante para saber o que está a acontecer, mas não é suficientemente amadurecida para terem habilidades necessárias para lidar com o facto, eles creem que esta é a idade mais crítica para as crianças experimentarem o divórcio. É a idade mais difícil para elas experimentarem o divórcio. Como eu disse, íamos abordar estas faixas etárias de uma maneira resumida. A faixa etária a seguir, entre os 9 e os 12 anos, quando ocorre o divórcio, é que as crianças entre os 9 e os 12 experimentam ira como a emoção predominante. E esta ira é geralmente dirigida ao pai ou à mãe que ela acredita ter iniciado o rompimento, mas é mais facilmente desviada para fora da família e recai sobre os amigos, justamente num período em que o apoio de amigos bondosos é o mais necessário. Portanto, vou repetir, nesta faixa dos 9 aos 12 anos, e foi a faixa etária em que o Archibaldo experimentou o divórcio dos pais, daí o título, Divorciado aos 12 anos, nesta faixa, o sentimento, a emoção predominante que comumente vem aos filhos é de raiva e, repito, geralmente dirigida ao pai ou à mãe que ela pensa ter iniciado o rompimento, mas também é desviada para amigos fora da família. E isto é terrível porque os amigos bondosos, o apoio destes amigos de fora bondosos é muito necessário, mas aquilo que as crianças sentem é raiva e projetam a raiva para estas pessoas, para estes amigos, como que se eles fossem culpados também, não é? Então, o desenvolvimento espiritual da criança é muito prejudicado nesta faixa etária. E a raiva, inclusive, é projetada para professores e para parentes próximos. A decepção e a rejeição dos valores espirituais dos pais pode facilmente ocorrer. Por exemplo, se os pais são cristãos e se estão a divorciar, pode ser que algum dos filhos
rejeita os valores espirituais dos pais nesta faixa etária e pensem assim, eles não passam de hipócritas, eu não quero nada com a fé deles, né? Este tipo de reação é muito comum, não acontece com todos os filhos, mas, querido pai, é uma reação comum. Ser compreensivo, dá um tempo ao teu filho. A faixa etária que eu quero abordar a seguir, e vai ser a última, é sobre a adolescência, 13 anos para cima. Quando os pais se divorciam e o filho é apanhado pelo divórcio dos pais, com 13 anos, 14, 15 ou mais, ele tem um conjunto diferente de problemas para tratar. E os filhos tendem a não assumir a culpa pelo divórcio tão facilmente como as crianças menores, porque compreendem melhor as razões do divórcio. Porém, podem ficar também profundamente magoados e se ressentirem dos pais por terem desfeito o lar. E temem ser separados dos seus amigos. E como existe uma tendência natural, eles se retraem, né? Eles ficam mais fechados e sentem-se deprimidos até nesta idade, né? Isto já acontece facilmente com um adolescente, mas um adolescente que esteja a passar por um divórcio dos pais, este fechar-se em si mesmo, esta ligeira depressão é bastante acentuada, torna-se bastante acentuada pelo divórcio dos pais. É comum que eles se isolem e se recusem a falar do que lhes magoa, do que lhes perturba. Os adolescentes também se sentem agudamente em relação àquele dilema da lealdade. Eles sabem que a mãe não quer que gostem do pai, ou vice-versa. Como podes gostar de alguém que fez uma coisa tão terrível contra mim? Ou tu não sabes o que ele ou ela fez, ela é terrível. Esta é uma atitude típica dos pais que cria conflitos nos filhos. Por isso, manter a paz com os dois pais pode ser emocionalmente estressante para eles, emocionalmente desgastante para eles. Qual dos sexos sofre mais? Uma menina ou um rapaz? Portanto, um rapaz ou uma rapariga? Não há dúvida na mente de muitos psicólogos de que os meninos são, portanto, os rapazes, né, são os mais afetados pelo divórcio do que as raparigas. E as razões não são difíceis de discernir. Na nossa cultura é ensinado aos meninos que não devem demonstrar sofrimento. Os rapazes, né, os homenzinhos, os rapazes aprendem que homem não chora, né? E os rapazes, os adolescentes têm de ser homens, com H grande ali naquela altura, devem se aguentar. Portanto, os rapazes podem ter a tendência de refriar, de reprimir as suas emoções negativas ou emoções de dor muito mais do que as meninas. E esta atitude pode ser a fonte de uma repressão emocional que muitos homens demonstram mais tarde na vida. Conheço um homem muito reprimido nas suas emoções que perdeu 2 irmãos por morte e obviamente por ele ser rapaz ele terá sido ensinado a reprimir as suas emoções. Então obviamente hoje ele ainda é bastante afetado por isso. Não é uma pessoa que consiga demonstrar o que sente com facilidade. E sabe, querido ouvinte, muita coisa é esperada dos rapazes nessas circunstâncias, e especialmente pelos pais que se sentem culpados. Os pais esperam que os rapazes sejam mais fortes, mais resistentes, mais capazes de cuidar de si mesmos. Mas isto não é necessariamente verdade. Quando as defesas emocionais dos rapazes caem por terra, eles ficam frequentemente mais arrasados do que as meninas. Embora os rapazes sejam considerados como um risco maior, existe agora um conjunto de evidências que está a mudar a situação das meninas. O afastamento dos pais divorciados em relação às filhas está a tornar-se um motivo de preocupação realmente grave.
As filhas do divórcio estão evidenciando, estão mostrando agora efeitos atrasados, consequências talvez que só apareçam quando se casam. Em outras palavras, os seus problemas só surgem bem mais tarde do que para os rapazes. A verdade é que as meninas precisam de um pai tanto quanto os meninos. Não deixe ninguém convencer-te, não deixes ninguém convencer-te de outra coisa, né? Os meninos, ou seja, os rapazes e as raparigas, precisam igualmente de um pai e de uma mãe sábios, amorosos, pais que investem nas suas próprias vidas, curando as suas vidas, para depois poderem também ser pais saudáveis para as vidas dos filhos homens e das filhas mulheres. Queridos amigos, queridos pais, é mesmo doloroso, não é? Como eu vos disse no primeiro programa, uma das ajudas que eu procurei para eu prejudicar o menos possível a vida da minha filha na altura do meu divórcio foi este livro, Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio. E fiquei doente ao lê-lo. Compreendi que o divórcio estava a significar algo terrível para a minha filha e decidi prejudicá-la o menos possível. Pedi também à mãe da minha filha para lê-lo. Valeu muito a pena. Penso que nos orientou e nos ajudou a colocar alguns limites saudáveis na forma como fomos gerindo, como divorciados, semana a semana, a nossa relação com a nossa filha. Semana a semana, a nossa relação com a nossa filha. Também me foi muito útil quando mais tarde me casei de novo. A Sara Lisa e a Ava tiveram uma empatia e ajustamento que excedeu as minhas expectativas. Sabes que vemos na Bíblia que nós somos o tesouro pelo qual o coração de Deus se apaixonou. Tu és o tesouro pelo qual o coração de Deus se apaixonou. Esta é a mensagem central da Bíblia. E o teu filho também. Nós somos o coração, ou somos o tesouro pelo qual o coração de Deus se apaixonou. Estamos a terminar por hoje o nosso encontro e também a nossa série. Queres marcar na tua agenda ou telemóvel o nosso encontro para a próxima terça-feira? Para continuarmos a partilhar os nossos corações no início de uma nova série. Se desejares, contacta-nos. Pensa na possibilidade também de adquirir esta série de 4 programas, Divorciado aos 12 anos. Investe com carinho no teu futuro, investindo na vida do teu filho. Nunca é tarde demais para começarmos a fazer o que realmente devemos fazer. Nunca é tarde. Fica atento às informações que o Levi te dará daqui a pouco nesse sentido. Se quiser falar connosco, se quiser colocar alguma questão ao Danilo Gugeral, não hesite para esclarecer alguma dúvida, contacte-nos através do 808 20 19 32. Mas pode também enviar um e-mail para geral@radiotransmundial.org. Tem ainda uma terceira opção, entrar no site www.wicmav.org e aceder à área Crescendo e Servindo. Da nossa parte é tudo, um grande abraço e até ao próximo ponto de encontro. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.